Hoje eu vou procurar esclarecer as principais dúvidas em relação à fertilidade e à pandemia do coronavírus. O isolamento social acaba levando a paciente a pensar sobre sua fertilidade atual e a perspectiva futura de eventual gravidez. Então, com isso, é natural que apareçam algumas dúvidas, como, por exemplo, o coronavírus causa danos à fertilidade? Até hoje não se sabe se o vírus provoca alguma ação sobre o espermatozoide, sobre os óvulos ou sobre os embriões, bem como na gravidez inicial. O que se sabe é que numa pequena casuística, houve uma prevalência maior de partos prematuros. Por isso, há uma recomendação forte de se postergar os tratamentos de reprodução humana. Aí você pode estar pensando, eu devo evitar a gravidez natural? Analogamente ao que se faz com a gravidez por tratamento, talvez fosse prudente que você evite a gravidez até que tenha mais informações sobre a segurança de engravidar durante essa pandemia. Quando é permitido fazer tratamento de reprodução humana? É permitido fazer tratamento de reprodução humana naquela paciente que é acometida de câncer e que será submetida à quimioterapia. A quimioterapia poderá danificar de maneira definitiva a produção de óvulos. Então, nessa paciente é aconselhável que se faça a estimulação ovariana e depois procede-se à retirada dos óvulos. Assim, congelando esses óvulos agora, ela poderá usar no futuro esses óvulos para a gravidez desejada. Outra possibilidade de tratamento de reprodução assistida seria naquelas pacientes em que o adiamento pode ser mais danoso para ela. Então, nesses casos, a gente poderia pensar que naquela paciente com a baixa reserva ovariana, quer dizer, aquela paciente com poucos óvulos, que ela poderia passar por esse processo, tendo em vista que ela poderia, com alguns meses, talvez a quantidade de óvulos ser tão pequena a ponto de não conseguir mais a gravidez. Esse tempo que é difícil a gente quantificar, se seria alguns dias, alguns meses ou eventualmente alguns anos, porque vai depender muito de paciente a paciente essa queda que pode ser, como eu falei, mais lenta ou mais abrupta. Então você terá que falar com o seu médico, ginecologista, especialista em reprodução humana para avaliar essa questão, para ver se é um caso que enquadraria nessa categoria de outros pacientes. Como se avalia a reserva ovariana? Basicamente são de duas formas: a dosagem sanguínea do hormônio chamado antimileriano, que você faz no começo do ciclo menstrual, geralmente, ou com a contagem de folículo antral, que é feito por ultrassom transvaginal, a contagem dos folículos, que são aqueles pequenos cistozinhos que se formam mensalmente durante o ciclo menstrual. Então são basicamente essas duas formas, que são relativamente simples de se fazer, que vão dar uma ideia da quantidade do pool de óvulos que você teria. Assim você poderia descobrir se você tem poucos óvulos ou quantidade compatível com a sua idade, ou se você tem bastante óvulos, e com isso você poderia ficar mais tranquila ou eventualmente até mais preocupada. O que fazer enquanto essa pandemia não é controlada? Recentemente foi liberada a consulta online. Então, por internet, você pode falar com seu médico, ginecologista especialista em reprodução humana, para ele lhe orientar. É algo que foi liberado enquanto a pandemia não é controlada. Então, o seu ginecologista, ele vai lhe orientar o que você pode fazer durante esse período, que pode ser a administração de alguns medicamentos que podem ajudar na sua gravidez futura, como a administração de ácido fólico ou a administração de vitamina D, ou alguma outra orientação, como a utilização de alguns medicamentos que tem que usar por mais tempo para que melhore a sua fertilidade. Naquelas pacientes com baixa resposta ovariana, recentemente saiu um trabalho que mostra que a tomada de medicamento por um período mais prolongado de um determinado medicamento pode melhorar os resultados em termos de fertilidade futura. Então, isso você deve perguntar para o seu ginecologista para que ele lhe oriente e você aproveite esse tempo de isolamento social para que você não tenha a sensação de que estaria perdendo tempo. Procure manter-se calma, a gente sabe que isso não é muito fácil. Informe-se na sua clínica quando que ela poderá lhe atender de modo presencial, que é a melhor forma de você conseguir uma conduta mais precisa.
Caso você tenha mais dúvidas, sinta-se à vontade de enviar-nos uma mensagem que teremos o prazer de lhe responder prontamente aos seus questionamentos. Muito obrigado.